Motivação. Qual o teu motivo de vida ao acordar? O que te faz ter uma ação ao acordar para a tua vida? Hoje o nosso convidado, pastor Leonardo Aloísio, né? Leonardo Aloísio. Bem-vindo, pastor, ao quadro Motivação. E com certeza tem muita inspiração e muita motivação para acrescentar aqui com a gente. Mas antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Blue Ideias, que tem essas lembrancinhas bem legais que vende para todo o Brasil. Já busca lá no site deles. Maia Cortinas e Enxovais, que tem essa cortina maravilhosa no nosso estúdio. Metal Clean, móveis e equipamentos hospitalares, que aluga para toda Santa Catarina e vende também para todo o Brasil. E agora sim, vamos a muita motivação e inspiração. Pastor Léo, que honra ter você aqui com a gente, contar um pouquinho da tua trajetória de vida, que já um spoiler aqui, que já me contaram, a Sara, irmã dele, também já esteve aqui participando. Vocês perderam o pai muito cedo, né? Muito cedo. Obrigado, Tamares, pela oportunidade de estar aqui contigo. Já te sigo há tanto tempo, te conheço há tanto tempo. Né? E sim, nós perdemos o pai muito cedo, na data de março de 89, quando ainda éramos crianças, ela já na primeira infância. E eu já com 8 anos. Foi uma experiência muito difícil. Já tinha bastante vínculo, né? Já. Eu, principalmente, por ter sido filho único até meus 5 anos, sim, fui criado muito próximo a ele. Ele trabalhava com carreta, então eu viajava muito com ele. Olha. Fui criado na cabine de um caminhão, costumo dizer. Meu Deus. Então foi uma coisa muito violenta, sabe? Ele sai para passear com a minha mãe e volta num caixão. Então Nossa. Foi algo assim... Foi um acidente, alguma coisa? Foi uma discussão que resultou num homicídio. Discutiu com um amigo dele. Meu Deus! Essa parte eu não sabia, né? A gente não chegou. O cara que me trouxe da maternidade matou meu pai. Uma situação bem delicada. Depois... Nós também passamos por uma situação da questão de justiça, que ele não teve condenação, sabe? Nós éramos uma família extremamente pobres. Vem a frustração, né? Aí a gente não tinha grana para se defender juridicamente. Então a gente passou... a gente sabe o que é a dor da injustiça, além da perda. Porque são duas dores distintas, né? Tu ficou sem pai e sem justiça. E nós ali, só para ter noção, aos 9 anos de idade eu estava trabalhando já. E outro dia até fiz uma foto no estúdio, eu segurei um ovo na mão e gravei assim, você sabe o que é isso aqui? Para você talvez seja um ovo, um alimento. E para mim foi o meu primeiro trabalho. Porque 9 anos, o que uma criança de 9 anos quer ter? Um carrinho. Um carrinho, uma bola para brincar. E como a gente ficou muito pobre, a minha mãe ficou sozinha, né? O pai não deixou nada, porque era uma família nova. Meu pai tinha 31 anos. Nossa, bem jovem. 31 anos. Então eu tive que começar a trabalhar para comprar meus carrinhos. Aí foi o ovo foi o meu primeiro trabalho. Então eu ia numa granja que tinha lá perto da minha casa, eu juntava os ovos lá do aviário, lavava os ovos, limpava e embalava nas bandejas para vender. Então eu catava os ovos, limpava, embalava e vendia. Fazia todo esse processo aí, 9 anos. Nossa. Já começou a empreender cedo, né? Por isso que eu acho fantástico essa questão do empreendedorismo. Sim. Porque quando, é claro, existem as exceções, mas quando alguém diz que não dá, às vezes dá, né? Falta um outro olhar. Eu fui neto, a minha avó, por exemplo, tinha vários filhos, o marido dela trabalhava numa madeireira. E eu lembro que aos 10 anos eu ajudava ela a fechar a embalagem, ela botava na garrafa, ela fazia batida de maracujá. Olha! Então assim, 9 anos os ovos, 10 anos as batidas, e sempre buscando alguma coisa para poder ter o meu sustento, organizar a minha vida, né? Mas com tão tenra idade, né? Contribuição na família, né? Ajudava a família. Até alguém outro dia me perguntou, Tamares, se eu tinha servido o exército. E eu, obviamente não servi,
porque Porque fui era arrimo onda. de família, né? Então a minha renda complementava a renda da minha casa. Sim. Com 15 anos, Damares, eu patrocinei a primeira ampliação da minha casa. Nossa. 15 anos de idade. Gente, é experiência, né? Eu trabalhava com carteira assinada já com 14 anos. Até os 14 eu trabalhava fora, né, da CLT. Daí depois, quando eu fiz 14, eu já estava na CLT. Aí já podia na época? Office boy, podia, na época podia. Como office boy. E aí eu pensei, o que eu vou fazer com o meu dinheiro, né? Nossa. 14 anos. Eu ganhava 1/4 de um salário mínimo. Nossa. Mas aquilo já era... Mas eu sempre administrei muito detalhadamente, sabe? Eu nunca fui um cara de desperdiçar. Então eu comecei a pagar consórcio com 14 anos. Aí paguei. Quando chegou um ano pagando, ligou lá no escritório. Contemplado. Do consórcio foi contemplado. O que é isso? Nem estava O que eu faço agora? Nem estava no meu vocabulário, né? Ser contemplado. O que é ser contemplado? Acho que se tu pegar uma criança de 15 anos hoje, tu foi contemplado, ela vai dizer o que é, né? E aí fui, obviamente, menino, eu sempre amei moto. Eu fazia um consórcio de uma moto. Eu queria pegar a moto, mas obviamente minha mãe não deixou e não podia. Aí vendi a carta contemplada e o dinheiro que eu peguei, eu falei para minha mãe, a minha casa primariamente tinha 6x3, a casa que a gente morava. E aí então eu fiz mais uma peça, então ela ficou com mais um cômodo ampliado com esse dinheirinho do consórcio contemplado. Que daí vende a carta, né? Vende a carta, pega o dinheiro, né? Contrata um pedreiro, alguém assim. Sim. E assim foi. 2 vezes passei por isso, na juventude. Olha! Com 15 e com 17, quase 18 anos. Que bacana! E sabe uma coisa, Damares, que foi muito legal na minha vida? A minha mãe nunca exigiu 1 centavo de mim. Mas tu sempre teve iniciativa. Mas era uma coisa do meu coração. Eu não conseguia viver diferente, né? Sim. A responsabilização, eu achava que, por exemplo, a minha mãe ganhava um salário, né, do meu pai. Naquela época, acredito que como hoje também, quem vive de um salário só, é uma miséria quase, né? Nossa, tu vai no mercado? Pois é. Aí, então, eu entendi assim, aí de vez em quando eu chegava em casa, eu comprava um aparelho de som, eu comprava eu lembro que eu dei o meu primeiro micro-ondas da minha casa, foi eu que comprei, porque eu tinha essa sensação, né, de responsabilidade. Se eu quisesse algo melhor, eu precisava correr atrás. E aí Deus sempre abençoou. Desde pequenininho, aos 12 anos de idade, a minha mãe começou a ir numa igreja evangélica. Aos 12 anos. E eu não queria ir, tá? Não? Eu queria ir na missa. Verdade, né? Eu sou muito respeitador. Sim. Respeito muito os católicos. E eu gostava de ir na missa. Eu gostava das Da músicas, palavra. eu gostava da hóstia. Eu fiz comunhão, né? Gordinho, eu queria comer hóstia. Como é que é aquele negócio, né? E tal, receber da mão do padre. E a minha mãe começou a ir numa igreja É como se estivesse evangélica. recebendo uma bênção, né? É, isso mesmo. Aí a minha mãe começou a ir numa igreja evangélica e eu falei, olha, eu não quero ir. Eu quero continuar sendo católico. Eu costumo dizer que a minha mãe é muito engraçada. Minha mãe sempre teve um diálogo grande, assim, não. não, tu vai comigo. Não. Ela falava muito assim, não. E eu comecei a ir e cheguei lá. O que me atraiu na igreja evangélica na época foi o abraço do povo. Sabe, às vezes eu entrava na missa, Receptividade, era mais um, né, ali e tal. Era o que eu tinha, era bom. Mas eu cheguei numa outra igreja, Teve algo melhor. né? Eu tive um envolvimento emocional que um menino sem pai precisava disso, né? Ninguém sabia. Afeto, atenção. O afeto, E aí a igreja evangélica que a gente frequentou por muitos e muitos anos, me envolveu com um abraço. Nossa. O abraço, veja que interessante. E eu queria ser coroinha. Tu vê, né? Eu já tinha de pequenininho um desejo. Eu queria ser coroinha. E eu fui em 3 reuniões, né, para ser coroinha. E o padre não estava nas reuniões. E quando eu chego na igreja evangélica, o pastor vai até mim, aperta minha mão, pergunta como é que eu estou.
me dá aquele segundo de atenção para um menino extremamente pobre, sem pai. Ali ele me ganhou afetuosamente. Nossa. De uma forma tão simples, espontânea, gratuita, porque o amor está em nós, né? Ai, gente, criei um lencinho aqui. Não custa a gente doar o amor, né? É que eu sempre falo assim, Pastor Léo, o sorriso, ele é gratuito. É grátis. Ele contagia e pode mudar a vida de alguém. Um bom dia. Muda, Tamares. Eu já tive tanta experiência linda sorrindo, sabe? Me identificar com a lágrima de alguém. Cara, é uma coisa afetuosa. Deus te deu isso aí. Deus deu. Né? Deus deu para cada um de nós. Obviamente que as relações humanas às vezes vão fechando essas torneirinhas, né, da lágrima. Tem gente que vai se endurecendo, e eu também não julgo. Sim. Às vezes as experiências duras, sofridas e tal, mas que tal, né? Torna as pessoas menos emotivas, né? Menos sensíveis à dor do outro, né? Eu sempre digo para os pastores que eu aconselho, né? Hoje, não sei se tu sabe, mas hoje eu presido o Conselho Estadual de Pastores de Santa Catarina. Eu não sabia. Comecei presidindo Blumenau, né? Fiz parte por 16 anos, e depois então fui alçado para o Conselho Estadual. Olha. E eu sempre digo para os pastores, nunca diminua a dor de ninguém. Não. A nossa régua é nossa, ela não pode ser para o outro. Eu sei porque o nível de pobreza que eu passei, mesmo sendo branco do olho claro, às vezes a gente estava ali com aquele sorrisão e as pessoas não sabiam que a nossa geladeira só tinha água, sabe? A gente viveu muitos milagres de Deus. 11 da manhã não ter comida na geladeira, e 11h30 chega alguém bater na porta e dizer, olha, Deus mandou trazer esse rancho aqui, né? Vocês aceitam? Sim, a gente aceita, agradece. Minha mãe teve muito essa experiência, porque quando a gente chama, né, quando ela se converteu de uma forma muito intensa. Ai, gente, eu tô aqui querendo um lencinho. Porque é motivação, né? E a nossa história foi uma história de superação. Com certeza. Né? E de muita fé, né? Muita fé. Acho que a fé, ela vem muito do acreditar. Ou você Esperança. confia em Deus, ou você se desespera, né? vai para outro lado da vida. Isso. Né? Eu tive vários amigos que foram para outro lado da vida. E eu agradeço a Deus, a minha mãe, que nos guiou por esse caminho da fé, da religiosidade. Sim. E eu, aos 12 anos, vi anjos. Tu acredita nisso? Eu cheguei numa situação e eu era um menino de muita, muita, muita fé. Eu sempre amei louvar a Deus, eu sempre amei estar na igreja com os irmãos. Era um guri normal, tá? Sim. Aprontava as minhas, eu não era um anjo. Sim. Mas eu era um menino de fé. Gostava de dar risada. Eu me vejo muito nos meus filhos, né? Aquele deboche da adolescência. Mas chegava no ambiente do culto, ou enquanto eu ia na missa, né? Mas depois no culto. Tinha temor. Eu tinha um temor, eu tinha uma reverência. E quando eu buscava ali no culto, e também até em casa, eu buscava de verdade. Sabe? Eu me dobrava ali e eu dizia, Deus, fala comigo. Eu lembro, Tamares, nessa lacuna temporal entre a morte do meu pai e a nossa conversão, eu lembro de estar sentado diversas vezes na escada da minha casa, e eu olhava para as estrelas para ver se meu pai falava comigo. Meu, Tamares, como eu chorava. Nossa! Porque meu pai era meu tudo, né, cara? Meu pai era meu tudo. Ele era musculosão, assim, porque dirigia caminhãozão, né? Pesado e tal. Ele era funcionário? Ele era funcionário, Naquela época, ele era amigo do patrão. Sim. Sabe aquela coisa, né? Sim. Bem diferente de hoje, né? Então, assim, aí ele me pegava no colo, a gente andava a cavalo. E quando eu perco ele, eu perco tudo. Tudo. Porque minha relação com a mãe era muito brava. Sim. A mãe era o limite da casa. E o pai chegava de viagem, era só alegria, né? Sim. Eu ia na cancha de bocha. Aí eu já sentava no banquinho lá, já tomava um chocolate, comia um pastel, uma laranjinha, quem não ama, né? Essas histórias, né?
E aí quando Negebauer, o chocolatinho. É verdade. Que antigamente era o que tinha, né? Às vezes aqueles Negebauer na prateleira. E tinha um wafer também. Como era que a gente chamava? Tinha Merendinha. Uma merendinha. E aí o posso pai comer uma chegava, era merendinha. isso. Aí com o pai a gente podia tudo, né? Ah, Vai na cancha lá, estacionava o caminhão, todo mundo. Ele era um cara extremamente carismático. sim. Extremamente carismático. Era briguento, mas defendia o injusto, sabe assim? Sim. O injustiçado. Sim. Se ele via alguém assim sendo recebendo bullying ou enfim, ele estava lá. Então era aquele pai super, né? Sim. Super pai. E eu lembro no dia do acontecido, assim, quando naquela época os caixões chegavam em casa, não sei se tu lembra disso. Não. Tu não és dessa época? Aqui em Blumenau não era assim? É que eu sou do Rio Grande do Sul, É. então assim, na minha região, eu tive poucas perdas, né? E quando a gente tinha alguma perda, era no velório, no cemitério, na Já era capé. cemitério? Não, na nossa época lá em Itajaí era em casa. Né? Então o caixão entra pela porta na sala, aquilo para mim foi uma coisa absurda, assim, né? E agora tá Eu mais... tive uma colega que eu lembro que eu fui no velório do pai dela, que era na foi casa. em casa. E tu acredita que agora, nesse Dia dos Pais, eu tenho o hábito de, quando eu tenho um diazinho para descansar, eu vou para Penha. A gente tem uma casa lá. E eu venho da Penha para Blumenau para almoçar com a minha mãe, né? Sim. Quando eu entro na BR-101, não passa um caminhão idêntico ao do meu pai. Nossa. No Dia dos Pais. Ai. Pensa se eu não chorei. Meu Deus Digo do que eu tenho que céu. começar a trazer lá em cima aqui. Eu disse, Deus, para que tu me permite uma dessa? Só para fazer eu chorar, Ui. né? Eu assim, ó, sabe quando a lágrima salta do Aham. olho, tu não controla? Pum, eu digo, cara, mas tá louco? Claro, né? Eu sou pastor, sou cristão. Mas é um ser Eu humano. não acredito que ele reencarnou para passar ali. Mas era a sensação que eu tive, era como se ele Tivesse passando. assim, Fazem quantos anos já que seu pai? 32 anos. Nossa. Seria a idade. Nós temos mais tempo sem pai do que com ele. Só que é o seguinte, né, Tamares? Foi tão lindo, porque Tu tem memórias boas ele com deixou uma ele. memória boa. E eu vou te falar um negócio muito importante. A minha mãe teve um papel fundamental, porque mesmo ele morrendo tão cedo, ela sempre nutriu a imagem de que ele foi um bom homem. E quantos anos tinha tua mãe? 29 Nossa, eles eram bem próximos. eram. E ela muito jovem, né? Então ela jamais botou na mesa alguma informação que o desmerecesse, Sim. sabe? Minha mãe, com relação a esse assunto aí, ela teve uma maestria. Não foi instruída por ninguém, era questão de caráter dela mesmo. Relacionamento, né? E ela nunca desmereceu o pai. Nunca, nunca. Nunca falou de defeitos dele. Por isso que a gente guarda na memória esse super pai. Né? Tem mães que fazem o papel contrário, né? O que me chama muita atenção nessa história, que a gente falou no início do programa, quem tirou a vida do teu pai foi aquele que te trouxe do hospital. Isso. E quantas vezes as pessoas na vida confiam mais num amigo do que às vezes na própria família. Porque amigo é amigo, né, Tamares? Ele só não imaginou que ele ia terminar na mão do amigo, né? De um grande amigo. Porque o amigo sabia que ele era brigão. Os dois brigavam juntos até, muitas vezes. Mas na hora do sangue quente, né? Sabe? Foi uma construção que levou a isso. Então, lugar errado, hora errada, motivação errada. Mas meu pai era um homem de muita fé. Eu acredito muito que ele esteja com Deus. Ele levou 16 minutos para morrer. 16? No laudo. O tiro foi no coração. Ah, foi um tiro? Um tiro no coração. Ai, Jesus. Ficou agonizando ainda? Ficou agonizando. Mas ele era um cara... Minha mãe conta que foi apesar da dor, mas foi algo sereno. Porque ele era um homem de muita fé. Deus já tinha curado ele de uma pedra no rim. Ele tinha convidado Jesus para morar no seu coração. A nossa história de morte, perda e de fé caminha junto. Vocês acreditam em reencarnação? Não. Não? Não. A gente não acredita.
Pergunto por conta do caminhão, né? Por conta, isso, por isso que eu te disse, né? A gente não acredita, mas assim, como foi um caminhão idêntico ao dele, e no Dia dos Pais, que a gente já está mais sensibilizado, Sim. também aí, até eu aproveito para dar um gancho aí, né? Eu fui criado sem pai, mas em todos os dias dos pais, eu honrava a memória do meu pai. Então, vale a pena para a nossa sociedade não perder esse costume tão bonito, Sim. né? Porque mesmo que eu não tinha pai, a escola comemorava o Dia dos Pais, as famílias sempre fizeram Sim. almoço do Dia dos Pais. Eu acho importante. Teve algumas situações também da escola do meu filho que às vezes não faziam Dia das Mães, Dia dos Pais, porque algumas crianças não têm. Eu falei, gente, mas alguma pessoa ela tem como pai, como mãe, seja um tio, vô, uma avó. a própria avó, né? É o papel. Porque assim, é aquela frase clichê. Pai não é quem bota no mundo, pai é quem cria. Né? Talvez seja assim muito forte dizer isso, né? Vocês perderam o pai muito cedo, mas de alguma forma a tua mãe veio e honrou o papel do teu pai. Falei na igreja sobre isso, né? Inclusive quando eu gravei um vídeo de Feliz Dia dos Pais, no meu vídeo eu falo sobre as mães solo, que são muitas, né? Muitas. E fazem um super papel. Eu admiro demais as mães solo, porque eu estou falando das mães solo séria, né? Sim. As mães solo, elas têm um papel duplo, uma jornada dupla, muitas vezes tripla. Vai buscar o sustento, chega em casa, faz tarefa com os filhos, cuida da casa, alimenta. Meu Deus, é uma coisa... E não é só um dia, 24 horas, é um ano inteiro, é um mês todo, é a semana toda. É uma vida, né? É noites em claro, muitas vezes. Quando o filho fica doente, tem que ir para o hospital. Enfim, é uma coisa... na verdade, é uma coisa muito de Deus, né? Sim. Se tem uma coisa que a Bíblia compara com o amor de Deus, é o amor de mãe. Sabe? O amor de mãe. O amor de mãe, ele é muito mais profundo, pleno, né? Não é à toa que é difícil, é raro a gente ver uma mãe que saiu da casa, né? De 100 casas, eu acho que 2 a mãe saiu da casa. E 98 é o pai. Sim. Né? Que já na gravidez, muitas vezes abandonou e tal. É um problema social. Eu aprendi a ver isso aí ao longo da minha vida. Vi isso centenas de vezes. E lamento, né? Não era para ser assim. Sim. Mas se as pessoas tivessem um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de amor, não era para ser assim. Não. Seria diferente. Né? Porque o medo que eu tinha quando eu era jovem era isso, né? Eu tinha muito medo de engravidar alguém sem amar. Sabe, Tamares? Eu tinha esse medo, né? Assim como eu tinha também um certo receio de gostar de alguém que já tivesse um filho, porque como que eu pensava, né? Como que eu ia amar aquele filho e ele com outro pai? Hoje eu já teria respostas para isso, mas na época, então eu tinha muito medo. Sim. Muito medo, até para não falhar com a criança. Que eu sabia o que era uma vida sem o pai. Só que assim, né, Tamares, quando a gente vê as pessoas agindo socialmente, tu não sabe a história que está por trás delas, né? Assim como tu não sabias a minha. Sim. Né? Eu com certeza tu tinhas uma imagem de mim totalmente diferente da que tu estás vendo hoje. Sim. Né? Eu estou te contando hoje uma particularidade que poucos muito conhecem. grande, né, da minha vida. Pouquíssimas pessoas conhecem, porque a gente às vezes vende a imagem social. Não é por mal. Né? Também eu acho que não faz sentido eu sair pela Rua 15 se fazendo de vítima, perdi né? um pai. Não. Que não é o vitimismo, né? Não. Uma dor não é vitimismo, né? Uma dor é uma dor, né? Uma situação no passado é uma situação no passado. Mas o vitimismo é eu estar esfregando isso na cara de todo mundo, sendo que não foi culpa de ninguém. Porque eu. Porque nós podemos, nós vamos fazer, né? A diferença. E eu sou muito grato a Deus, Tamares, pela minha família. Né? Porque eu fui criado numa família matriarcal, era a avó, era a mãe, né? Muitas tias e tal. E um valor que a minha família sempre carregou, sempre até hoje, é o valor do trabalho. Cara, não seja vagabundo, não seja malandro, não seja um encostado. Sim. Vai trabalhar,
Então, o meu avô, que era um vodrasto, mas era um super vô, eu conheci meu avô, ele não parava de trabalhar, ele trabalhava na madeireira, era baixinho, miudinho, mas era um aço, assim, sabe? Ele levantava aquelas toras forte, e aí eu almoçava juntinho dele, pirão. Conhece pirão? Sim. Mas hoje nosso pirão é gourmetizado, né? Hoje é tudo Na gourmet. época era o que tinha, né? Pirão, linguiça, batata, ou lá em Itajaí, que eu me criei lá, né? Então a gente tinha muito peixe. Então era pirão com peixe frito e tal. Tinha que ser comida que dava energia, né? O pirãozão ali. Sustentasse. Sustância, dizia antigamente. Sustância, tem que ter sustância. Então eu fui criado desse jeito, sabe? Raiz mesmo, né? Ô, pastor, o programa tá quase chegando no fim, a gente tem 1 minuto ainda. Olha que conversa boa, né? Verdade, quando as coisas fluem e acontecem. Quando a conversa é boa, vai longe. Né? Hoje você é muito envolvido com a comunidade, né? Comunidade. E tem algo que tu gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Uma palavra, algo motivacional, algo que vem aqui de dentro? Sim, tem sim, Tamares. Eu deixo um pedido, né, que nós tenhamos um pouco mais de amor pelas pessoas em geral. Sim. Né? Não só quem a gente conhece, porque isso aí é fácil, né? Mas o amor mesmo, né? Não fingido, um amor de verdade. E tem uma palavra que eu carrego no meu peito, que está lá em Provérbios 31:8. E é: levanta tua voz em favor do pobre e do oprimido. Eu já fui esse pobre oprimido, eu já estive lá nesse lugar de vida. E eu sei como é difícil não ter ninguém por nós. Então, o pouquinho que você tem pode ajudar muito a vida de alguém. Os teus 2 braços. Se tu tiver um braço, tu pode abraçar. Tu pode levantar uma sacola. Tu pode abrir uma porta. Gente do céu, como isso muda a vida de alguém. Como isso muda o mundo. Então, mude o mundo através do amor que habita em você. Obrigada, tá? Obrigada pela tua participação. Obrigada a você que esteve com a gente aqui no Motivação. Um beijo e até a próxima. Deus abençoe.